Que trabalho meu, hein? Mudar o campo da sala tão rápido, assim, para um tema tão discrepante do que a gente estava vendo até agora, né? Por isso eu peço, de alguma forma, que a gente abra um espaço nesse momento para que a gente possa ver coisas diferentes do que é proposto no dia do evento, para que a gente possa ver coisas por uma outra forma de olhar, para que a gente possa ver coisas muito mais para o lado do coração do que do lado da cabeça. E que, de alguma forma, a gente consiga agora desligar um pouco das informações que são absolutamente importantes, mas que a gente abra espaço para um novo tipo de conhecimento. Eu vou passar aqui muito rapidamente. Eu tenho um objetivo aqui, que é, de alguma forma, que vocês consigam sair para o almoço diferente do que vocês estão agora. E isso significa um pouco mais conscientes. Eu vou falar sobre consciência, o que é esse pouco mais consciente, e entender a importância desse tema para o trabalho de todos. E aí, quando eu digo todos, é todos. Não é a primeira vez que eu dou essa palestra para um público que geralmente não é um público muito atrelado a desenvolvimento humano. E eu posso garantir para vocês que é necessário a todos um tipo de trabalho de maior consciência nas organizações. E isso eu chamo de espiritualidade. A gente vai falar um pouco aqui o que é especificamente essa palavra, que parece tão fora do contexto, né? E por que isso é, talvez, a coisa mais importante que a gente tenha que fazer no nosso trabalho. Mas eu quero fazer isso de uma forma muito prática, tá, gente? Não tem nada a ver com religião. Eu quero tentar trazer a espiritualidade da forma mais prática possível. E como é que isso falta nas nossas organizações hoje? E, principalmente, o que causa a falta de espiritualidade nas organizações? E a gente vai ver que a gente está doente, mas existe solução. A gente está aqui falando muito sobre manutenção, confiabilidade. Aqui a gente vai falar a mesma coisa, só que para o lado do ser humano. E a gente vai ver como a gente está doente e a gente precisa, como sociedade, caminhar para um novo tipo de local. Eu vou começar de uma forma muito rápida, explicando o contexto onde a gente se encontra. Eu sou filho de 2 historiadores. Meu pai é historiador e minha mãe é historiadora. E eu aprendi com eles muito cedo que saber a história do mundo não tem a ver sobre saber o passado, mas sim sobre conhecer o futuro. Quando a gente começa a entender qual é o padrão que a gente vem levando, e a gente está falando de séculos e séculos e séculos, a gente começa a entender por que a gente está onde a gente está, e qual que é o movimento que está sendo pedido energeticamente de nós para que aconteça. Qual que é o contexto? Por que as coisas estão acontecendo da forma como estão acontecendo? E aí a gente consegue entender as minuciosidades do dia a dia. Então, eu vou passar alguns dos pontos mais relevantes para explicar por que a gente está onde a gente está. A espiritualidade, de alguma forma, ela foi retirada da nossa vida. E como ela foi retirada da nossa vida? A sociedade, desde o seu surgimento, e vamos colocar aí mais ou menos até a Idade Média, foi uma sociedade muito atrelada à religiosidade. Só que religiosidade é uma organização e um sistema de padrão em cima da espiritualidade. Espiritualidade não é e religião não é a mesma coisa. Religião é uma das formas de espiritualidade. Só que sempre fomos seres muito espiritualizados, no sentido de procurar um sentido de existência muito grande das nossas vidas. Isso sempre aconteceu na história do ser humano. E aí a gente começou a se organizar em padrões, que a gente conhece como as religiões, as igrejas e as diversas outras formas de padrões de espiritualidade. E na Idade Média, mais ou menos, começou a acontecer alguma coisa. Só para colocar um contexto, na Idade Média, todo o nosso contexto era ditado pela igreja. Tá? Todo o padrão e as verdades na nossa vida eram ditados pela igreja. Então, quem exercia o poder sobre a sociedade era a igreja. Tudo era explicado pelo viés de Deus. Tá? Era uma sociedade teocêntrica, e aí tudo era explicado. Os fenômenos naturais eram explicados por Deus, por que a gente está triste era explicado por Deus, tudo era explicado pelo sentido de Deus.
Com os conflitos que vai havendo na história, a igreja começa a sentir que ela está sendo ameaçada. E ameaçar significa assim, eu estou perdendo poder sobre a sociedade. E ela vai fazer uma coisa que é uma coisa muito comum de se fazer quando a gente passa por crise, que é a instalação do medo. Instalação do medo é uma política muito usada, né? Quem conhece bastante a história americana sabe que lá, por exemplo, o governo Bush é um governo muito baseado em instalação de medo, né? Agora, nas eleições, agora a gente tem alguns candidatos à frente das pesquisas aí que trabalham na instalação do medo. A instalação do medo da igreja se veio por uma coisa muito legal, conceitualmente falando, que é a noção de inferno. Foi criada a noção de inferno foi criada pela igreja, que é, se você não nos obedecer, você vai para o purgatório, vai para o inferno. O que é isso? Eu instalo um medo dentro de você para que, se você não obedecer minhas regras, crenças suas, você não vai ter a vida nos céus. Isso é uma forma de estratégia baseada em medo, que é instalada pela igreja para falar para as pessoas, me obedeçam. Só que isso acontece uma coisa muito louca na cabeça do ser humano. Quando isso começa a acontecer, o ser humano fala, ferrou. Agora eu sou obrigado a começar a controlar minhas próprias ações, porque se eu não fizer a ação correta, eu não vou para o céu. E aí o ser humano começa a controlar, inclusive, a própria felicidade. E ele começa a tomar um controle sobre a alta gestão. E aí ele não tem mais tempo para práticas espiritualizadas. Ele precisa focar na vida dele. Minha casa, meus filhos, meu trabalho. É meio como se eu começasse a perder o senso de comunidade e começasse a aumentar cada vez mais meu senso de individualidade. Isso faz com que nasça no ser humano, isso a gente está falando do século, mais ou menos do século XVIII, nasça no ser humano uma coisa que hoje em dia está bombando, que é acúmulo material. Consumismo exacerbado. Porque se agora eu sou um cara individualista, o que importa são aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço, e meio que assim, entre aspas, dane-se a comunidade, eu vou começar a viver minha vida dentro daquilo que eu posso comigo mesmo e que me traz satisfação. E aí abre-se espaço, avançando alguns séculos para frente, abre-se espaço porque a gente vai ver mais para frente, chamado Revolução Industrial, que é a produção exacerbada de coisas e a necessidade de cada vez mais falarmos de consumismo, consumismo e consumismo. Ou seja, só agora fazendo uma fazendo aí um retrocesso do que foi contado até agora, houve um período na história do ser humano onde a gente perdeu o contato com a espiritualidade baseado no medo. E esse medo está, e aí eu vou reforçar isso, está dentro de cada um de nós. 100% das pessoas, porque hoje a gente é uma sociedade que vive baseado em medo. Estou falando isso para vocês porque isso que foi feito lá nos séculos 1600 está presente até hoje. Isso foi muito reforçado. E esse medo nos levou a parar de olhar para o outro, parar de olhar para comunidades e começar a olhar para o próprio umbigo. E isso trouxe muita coisa boa, tá, gente? Não estou tirando mérito aqui, porque isso trouxe avanços tecnológicos, hoje a gente tem uma qualidade de vida muito maior, mas não trouxe muita coisa ruim, que é essa sensação de que não estamos sempre felizes, como trouxe o Benê. O que está acontecendo hoje em dia? Mais ou menos no final do século passado, década de 70, década de 60, começou a haver um movimento de resgate dessa espiritualidade. Revolução Francesa e Iluminismo trouxe muito um senso de que vamos parar de olhar um pouco para o coração, vamos começar a usar o racional, e aí nasce a ciência, e a ciência fala assim, agora ou a gente prova que uma coisa existe, ou simplesmente tira da nossa vida. Só que isso foi feito há muitos séculos atrás e não funcionou. Porque isso não nos trouxe a sensação de que está tudo bem. E aí, na década de 60, década de 70, começa a acontecer uma coisa e fala, acabou isso, a gente quer mais liberdade, a gente não quer mais ficar preso nesses padrões que vocês criaram. E passam-se as décadas e começa a aparecer cada vez mais na juventude, e isso está muito em voga hoje, uma coisa que é, eu cansei, eu preciso achar qual é o sentido da minha existência.
E não é a ciência que está me trazendo isso. Aliás, hoje não é ninguém que está me trazendo isso. Se a gente pegar, por exemplo, há um conflito dentro de empresa hoje muito comum, que é um conflito ligado ao seguinte. Muita gente aqui foi educado por pais que nasceram na década 30, assim, década de 30, década 40, que é pré-Segunda Guerra Mundial. E a cabeça desses pais, ou seja, como vocês foram educados, é uma cabeça muito atrelada à segurança, porque naquela época, gente, não existia Uber. Você perdia emprego, ferrou. Não tinha uma segunda opção tão fácil. Então, é controle sobre o seu próprio trabalho, trabalhe, e mantenha o controle e a segurança do seu trabalho. Outro tipo de educação, de pais que a gente conhece como geração baby boomers, de pais um pouco mais livre pós-guerra, não tem tanto esse controle do seu próprio trabalho, ainda tem, só que tem uma coisa também de anticultura, do tipo, não, a gente precisa ser isso, mas a gente precisa ser um pouco mais livre. Aí eu estou falando, por exemplo, dos meus pais, que é uma educação um pouco mais aberta, mas ainda voltado a trabalho para que você consiga se sustentar. Lembra que esses pais, eles são pós-guerra, então passaram por escassez, um período de escassez e medo muito forte. O que acontece com a geração de hoje? Que o trabalho ele é dinâmico. Eu não duro mais. Tem gente que dura 4 meses no trabalho. Eu não duro mais 20, 25, 30 anos no trabalho. É muito difícil. E não é só isso. A gente tem muitas opções na mão. Hoje eu consigo trabalhar de casa. Hoje a internet está substituindo as coisas que eu faço. Olha a cabeça desse jovem comparando com um possível chefe na casa dos 60 anos. Como é que vai dar um conflito de gerações? Porque um tem valores muito ligados à segurança, a trabalho e trabalho árduo, e o outro está muito ligado à liberdade, transparência. Por que eu estou trazendo isso? De uma forma, a gente precisa entender que, se a gente não se adaptar a essa nova realidade, a gente não vai mais existir. Se a gente não conhecer qual que é essa nova era que está entrando, as nossas empresas estão fadadas ao fracasso. Depois eu vou falar um pouco sobre o livro que eu escrevi. No livro eu explico e mostro números que comprovam isso. E aí a gente entra no que a gente conhece como uma nova era, que eu gosto de chamar como a era da transcendência. Quem criou esse termo foi Raj Sisodia. A era da transcendência significa que a gente está entrando agora numa era onde as pessoas estão buscando significados mais subjetivos, mais metafísicos e menos sentidos práticos. Onde cada vez mais ou faz sentido para o meu coração e me faz feliz e está atrelado a fazer aquilo que eu amo, ou eu não quero mais. Então, aqui uma frase, que é do próprio Sisodia, que é: a era da transcendência é um movimento cultural no qual influências físicas, materialistas, que dominaram a cultura do século XX, encontraram-se em declínio, enquanto influências metafísicas ganham vigor. Então, a gente está entrando na era da transcendência. E aí vem um louco e escreve um livro tentando explicar para as pessoas por que essa era da transcendência é tão importante e por que a espiritualidade é o que precisa ser resgatado dentro das nossas organizações. Essa é a pergunta que eu mais ouço, obviamente. O que é uma empresa espiritualizada? E aí é muito difícil responder numa palestra, uma coisa que eu demorei 200 páginas para escrever. Mas eu vou tentar resumir com 3 pontos específicos. Primeiro ponto: uma empresa espiritualizada é uma empresa que possui um alto nível de consciência. E essa consciência passa primeiro por conhecer a si mesmo, e segundo por conhecer o externo. E o externo é quais são as minhas ações que impactam isso aqui, como é que esse externo funciona. O que é uma consciência? Uma pessoa, por exemplo, que está no metrô comendo uma banana e joga essa banana dentro do metrô e sai do metrô, é uma pessoa que está tendo consciência da própria ação? Não está. Porque se ela soubesse o que aquela banana vai gerar, possivelmente um acidente, alguma coisa vai atrapalhar, ou que suja, essa pessoa não está tendo consciência. Então, quando a gente traz consciência, é simplesmente uma capacidade, primeiro, de olhar para dentro, para depois olhar para fora e falar: olha as consequências das coisas que eu faço. E aí é um olhar com amor, de olhar para o outro e falar: putz, eu não posso fazer isso por essa pessoa. Esse é um primeiro ponto, talvez o mais importante, de uma empresa espiritualizada. Segundo ponto, super importante também. É uma empresa que tem no seu sentido de existência algo muito maior do que si mesma. Ou seja, uma empresa que tem como sentido de existência lucro não é uma empresa espiritualizada. A gente vai falar sobre um pouco propósito, porque isso que a gente está falando é propósito. Eu preciso ter como motivação da minha vida algo que vai trazer um retorno muito grande para mim
e para o mundo. Então, eu preciso ter dentro do meu coração algo que me move e que seja muito maior do que minha própria vida. Que eu esteja falando do impacto e de um legado ao mundo muito grande. E terceiro ponto, só para a gente não confundir, a espiritualidade não é um fim em si. Nenhuma empresa, agora você é espiritualizado, isso não acontece. A espiritualidade é um caminho que vai evoluindo sempre. Então, a gente chama de empresas espiritualizadas empresas que estão nesse caminho, empresas que resolveram adentrar isso. Empresas que não se adequam a esses pontos são empresas fadadas ao fracasso. E aí eu posso falar para vocês uma coisa por estudo e por experiência, numa velocidade muito mais rápida do que a gente está imaginando. Não estou falando de coisas de daqui a 10 anos, 15, 20 anos. Estou falando de coisa dos próximos 5. Se não se adequar a essas ligações, que é empresas que conectam corações, essas empresas estão cada vez menos propensas ao sucesso. Importante, tá, gente? Para a gente não colocar isso, eu falo com muito cuidado no livro, que é, isso significa também ter muito lucro. Não é uma briga entre lucro e propósito. Pelo contrário, é a união dos dois. Inclusive, prova-se que empresas que têm mais ou menos esse caminho são empresas que têm mais lucros. O Raj Sisodia, ele chama um pouco essas empresas as empresas mais queridas. E a pesquisa dele mostra que das empresas mais, que ele chama de empresas mais queridas, que eu estou chamando de empresas espiritualizadas lucram 8 vezes mais do que as maiores 500 empresas norte-americanas. Existe um ranking chamado SP500, que é um ranking norte-americano, que elege as 500 maiores empresas. As empresas espiritualizadas lucram 8 vezes mais. Para vocês terem uma ideia, hoje, das 10 maiores empresas do mundo, em valor de mercado, 6 delas são empresas espiritualizadas, que a gente conhece como Google, Apple, Amazon, Whole Foods, entre outras. Tá? Para vocês terem uma noção de como isso traz resultado. Agora eu vou trazer mais para a prática ainda, que é como é que eu tento explicar uma coisa tão subjetiva de uma forma prática. E aí eu uso uma ferramenta que é uma das minhas grandes paixões, que é níveis neurológicos. Níveis neurológicos, eu posso explicar com um exemplo próprio. É mais ou menos o seguinte. Eu sou dono de algumas empresas, né? E uma das minhas empresas, uma vez eu comecei a ter um pouco de crise com relação à produtividade de equipe, e eu comecei a colocar alguns treinamentos internos. Muito comum ver em RH, por exemplo. Então, RH vai se identificar comigo. Então, eu contratei treinamento de comunicação, contratei treinamento de feedback, contratei treinamento de vendas, e fui contratando um monte de treinamento. E todos esses treinamentos traziam resultados a muito curto período. Quem é de RH vai saber o que eu estou falando. A gente contrata treinamento, ele é muito legal, dura 2, 3 meses, já não está mais fazendo efeito. E eu comecei a ficar incomodado com isso. Ao mesmo tempo, eu estava num grande processo de autoconhecimento e os meus resultados no meu negócio começou a ter uma grande aceleração. E eu comecei a perceber, o que está acontecendo? Que eu estou começando a crescer, tendo mais sucesso nas coisas que eu faço, e a equipe que está cheia de treinamento não está tendo. E eu comecei a perceber que eu estava trabalhando em níveis neurológicos muito superiores. O que são esses níveis neurológicos superiores? Níveis neurológicos é uma ferramenta inventada por um psicólogo chamado Gregory Bateson, e ela é adaptada para a PNL pelo Robert Dilts, que pressupõe que na nossa vida, em qualquer ação, em qualquer local, em qualquer hora da nossa vida, a gente está agindo em maior ou menor grau em 6 ou 7 níveis diferentes. Por exemplo, nível de ambiente. A gente está aqui, a gente sabe qual é o nosso nível de ambiente. Mas também a gente está, de alguma forma, os nossos valores estão presentes aqui. Então a gente está agindo também, os nossos valores estão presentes conforme vocês estão aqui. E aí, eles dividem essa pirâmide de nível neurológico nesses 6, algumas pirâmides dividem em 7, 6 níveis diferentes. Ambiente, comportamento, capacidades, valores e crenças, identidade espiritualizada. Toda pressuposição de pirâmide possui algumas coisas em comum. Primeira coisa, de uma pressuposição de pirâmide. Todo nível possui uma relação direta com o nível vizinho. Então, capacidade é um nível que possui direto relação com comportamento e valores e crenças. Essa a gente não precisa se preocupar tanto com essa pressuposição. Segunda pressuposição, que é muito legal.
Conforme o próprio gráfico mostra, níveis mais baixos da pirâmide significam a maior parte da sua vida. Por isso que eles compõem, em volume cúbico, a maior parte da pirâmide. Então, capacidades, comportamento e ambiente corresponde aí a quase 70% da sua vida prática. Enquanto espiritualidade é só uma pontinha. Só que aí tem a última pressuposição que, para mim, é a mais importante. Quanto mais alto eu fizer uma mudança, mais eu impacto a vida inteira. Ou seja, quanto mais alto na pirâmide eu fizer uma transformação na minha vida, mais fácil e natural é toda a transformação do nível de baixo. O que é explicando isso com o exemplo que eu dei? O que eu estava fazendo com os meus funcionários que não estavam tendo comportamentos que eram adequados para trazer resultados? Eu contratei muitos treinamentos, e isso a área de RH faz muito, muitos treinamentos na área de comportamento. Então, treinamento de vendas, treinamento de feedback, como ser um comunicador melhor. Só que o problema nunca esteve aqui. O problema sempre teve, nesse caso específico, no nível de identidade. Vocês já tentaram conversar ou ver algum vendedor que não tem a menor cara de vendedor? Um cara que não tem dentro dele a identidade de vendedor e colocar esse cara para vender? O comportamento dele sobre vendas não vai funcionar. E aí tem muita empresa com um vendedor que não se sente um vendedor tentando contratar em treinamentos de venda para tornar esse cara vendedor. O problema não está no nível de comportamento. Quem aqui já se viu, por exemplo, no momento da vida onde estava acontecendo muita coisa na vida, provavelmente algum tipo de crise, e olhou um dia para o guarda-roupa e falou: nossa, eu preciso trocar todas as minhas roupas, porque nenhuma mais combina comigo. O que isso está mostrando? Está acontecendo na minha vida uma transformação gigantesca no nível de identidade, e o meu nível de ambiente, que roupas está no nível de ambiente, não funciona mais. Ou seja, toda a pirâmide teve uma transformação porque eu mexi lá em cima. Isso significa uma coisa muito importante. Qual que é a ficha que cai? Aonde é na pirâmide que eu posso fazer uma pequena mudança, mas que vai mudar a minha vida inteira? No nível de espiritualidade. Se eu fizer uma mudança no nível de espiritualidade, minha vida inteira muda. Eu vou passar aqui, porque tem uma coisa legal das pirâmides de nível neurológico. Eu separo em duas partes. Os 3 primeiros níveis básicos, que é ambiente, comportamento e capacidade, é o que a gente conhece como níveis visíveis, porque eu consigo ver. Eu sei qual é o ambiente, eu consigo ver o comportamento das pessoas e eu consigo ver quais são as capacidades que ela tem. E eu chamo de níveis invisíveis os 3 níveis que, na minha percepção, e segundo a teoria, são os mais importantes. Porque eu não consigo, vocês não conseguem ver agora, por exemplo, quais são os meus valores. Vocês conseguem ver qual é o meu comportamento. Mas meus valores vocês não conseguem ver. Vocês não conseguem ver com os olhos também qual é a minha identidade. Vocês conseguem ter uma ideia, mas vocês não estão vendo. E vocês não conseguem ver como é que está agindo o nível de espiritualidade na minha vida. O nível de valores e crenças diz muito sobre essa transição do invisível para o visível. É onde acontece, na vida prática, uma grande mudança quando eu mudo um grande valor meu. E aqui é muito legal, porque os nossos valores vão dizer diretamente quais são os nossos comportamentos. Uma pessoa, por exemplo, vou contar um caso prático. Uma vez eu fui chamado por uma grande empresa multinacional para fazer um trabalho de inovação e criatividade. Falaram: queremos que você venha aqui, porque a gente está querendo mudar nossa cultura para inovação e criatividade. E eu comecei a falar com a pessoa, era uma diretora de RH, e eu comecei a falar com a pessoa, e ela começou... Sabe uma pessoa bem burocrática? Falou: então a gente quer que você faça esse treinamento, mas a gente vai precisar que você passe por algumas avaliações, são 4 avaliações. A avaliação 1 chama tal coisa, a avaliação 2 chama tal coisa. E aí você vai precisar conversar com 5 níveis diferentes de diretoria. E eu comecei a achar aquilo muito estranho, porque a menina está falando de inovação e criatividade e numa coisa muito burocrática. E começou a aparecer dentro de mim e falou assim: os valores dessa empresa não devem estar alinhados a valores ligados à criatividade e inovação. E eu perguntei: quais são os valores dessa empresa? E ela não sabia responder, mas aí eu falei: então me fala um pouco como é que é essa empresa. Aí os valores que mais apareceram foi tradição e segurança. Foram os 2 valores que mais apareceram na história da empresa. Gente, uma empresa que tem como valor essencial, e eu não estou criticando isso, segurança e tradição,
querer colocar no nível de ambiente uma cultura criativa e inovadora, não vai funcionar. Porque os valores não conflitam. E aí eu falei, não vai funcionar. Você precisa de um trabalho do nível de valores. Eu preciso colocar criatividade e inovação como valores para vocês. Senão, vocês podem fazer o treinamento no nível de comportamento que vocês quiserem. Não vai funcionar. Não fui contratado, obviamente, né? Quem foi contratado foi quem falou, vai funcionar, fizeram e, obviamente, não funcionou. Eu gosto muito de um exemplo de valores e crenças, que a gente acabou de sair da Copa. E como eu faço bastante trabalho nesse nível, eu comecei a perceber como a seleção brasileira precisa do meu trabalho. Meu sócio está aqui até, e a gente estava assistindo o jogo juntos, e falou, meu Deus do céu, como esses caras precisam da gente. E eu vou passar muito rápido, para não me alongar nesse exemplo. No Brasil, existe uma cultura e um valor muito forte ligado à superação. O brasileiro tem como valor superação. Se não tiver superação, não é bonito. Essa é a crença do brasileiro. Se não for, o cara tem que ter sido muito pobre, tem que ter sofrido na vida. E aí, quando ele ganha uma medalha de ouro, esse cara é o grande herói. Essa é uma crença do brasileiro. E uma crença não é só uma crença, ela não é necessariamente uma verdade. Porque essa crença nasce também com uma coisa já simples. O cara foi ganhar a medalha olímpica no salto em vara, ele humilhou o francês. Olha que bonito, que o francês nasceu em berço de ouro, é francês. Como se o francês não tivesse valor. Por quê? Porque a superação é o que tem valor. Então quer dizer que quem nasce rico e batalha o mesmo tanto, e treina o mesmo tanto, e ganha uma medalha, ele não tem tanto valor? E o brasileiro não dá tanto valor assim, essa é a verdade. O que acontece com um país que tem como valor a superação e entra em campo para jogar futebol? Como é que você acha que vão ser o comportamento dessa equipe? De uma equipe que tem como valor superação. Eles vão jogar pela superação e não pela vitória. Pela vitória também. Mas é muito louco ver como eles entram em campo e eles precisam sofrer. Vocês reparam isso? No jogo da seleção brasileira, a seleção brasileira precisa sofrer. Precisa ter choro no final, precisa ter expulsão, precisa ter cai, pula para lá, pula para cá. Teve o segundo jogo da primeira fase, eu não lembro contra quem. Não lembro. Que o Brasil fez o gol aos 45 do segundo tempo. Vocês lembram disso? O primeiro jogo empatou, que já foi uma sofrência absurda. Isso já me irritou. O segundo jogo fez o gol aos 45 do segundo tempo. Depois que fez o gol, vocês lembram o que aconteceu? Fez mais um, começou a dar chapéu. Ou seja, o jogo era fácil, gente. Só que precisa ser sofrido, senão não tem valor. Por que eu estou trazendo isso? Porque é muito louco saber que a gente entra em campo e no nosso inconsciente a gente vai boicotar nosso jogo. E isso acontece. Isso que eu estou tentando trazer para vocês, um trabalho no nível de valores e crenças. Os seus comportamentos, e todos vocês aqui, estão baseados em valores e crenças. O mais básico de todos, é meio chulo até, mas é mais básico. Vocês só conseguem estar sentados assistindo essa palestra porque você tem uma crença que esse teto não vai cair. Se você estivesse atento que esse teto vai cair, todo mundo sai correndo. Isso é só um exemplo muito prático de como é que seus comportamentos estão baseados em níveis superiores. Nível de identidade. Nível de identidade, quanto mais a gente sobe, mais subjetivo vai ficando, tá, gente? O nível de identidade é um nível onde se encontra qual que é a missão sua. O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Esse é um nível que, geralmente, quando a gente faz uma transformação, e por ser subjetivo e invisível, é onde a gente olha muito pouco, e lembrando que na nossa vida prática, identidade é uma parte, no gráfico, que ele é uma parte muito pequena da nossa vida, por isso a gente nem costuma olhar, mas que a gente se olha e faz uma transformação, muda a pirâmide inteira. E aí, se eu pedir para cada um de vocês refletir qual foi o momento na vida de vocês que houve transformações de identidade, fica mais fácil de vocês entenderem e falar, putz, eu era, quando adolescente, uma pessoa muito mais... eu era muito mais solto, muito mais livre, muito mais louco. Hoje eu não sou. Isso é uma transformação de identidade. E aí, perguntas que são feitas por uma empresa para trazer sensos de identidade. Né? Qual que é a missão da sua empresa? Todo mundo aqui sabe qual que é a missão da sua empresa? Vocês sabem qual que é a missão? O que a sua empresa veio fazer no mundo? E aí, uma pergunta de autorresponsabilidade. E qual a missão da sua área? Frente à missão da empresa, qual que é a missão da sua área? E aí, uma pergunta de trazer mais para dentro ainda. E qual que é o seu papel dentro dessa área? O seu papel. A gente não está mais falando da área. Essas são perguntas de nível de identidade.
Nível de identidade, gente, quando a gente vai fazer trabalho de nível de identidade, a gente precisa fazer um trabalho usando muito metáforas, histórias, porque quanto mais para cima nos níveis neurológicos, mais as palavras não conseguem representar. Então não dá para eu falar, por exemplo, quem eu sou. Você fala, gente, eu sou uma pessoa muito feliz. Significa que quando eu sou triste eu não sou eu? Então são palavras reduzem muito o nível de identidade. Mas se eu contar para vocês a história da minha vida, ou o que me emociona, vocês vão começar a falar, puta, eu estou entendendo quem esse cara é. Então, são níveis muito subjetivos. Mas a gente entra aí num ponto que eu acho mais interessante, onde a gente chega. Nível de espiritualidade. Nível de espiritualidade é onde a pequena diferença faz uma diferença tremenda na sua vida. E eu vou provar isso aqui hoje. Nível de espiritualidade tem a ver com o seguinte, até o nível de identidade, a gente está falando sobre quem nós somos. Até o nível de identidade, a gente olha para dentro. Quais são o meu ambiente, quais são meus comportamentos, quais são meus valores que estão acontecendo aqui. No nível de espiritualidade, é a primeira parte da pirâmide onde eu começo a olhar para fora. Depois que eu entendi o que é toda a minha consciência, eu olho para o mundo e falo, agora, o que eu posso fazer por vocês? Então, o nível de espiritualidade tem muito a ver com encontrar sentido de existência baseado em fazer algo pelo outro. Espiritualidade a gente pode trazer de uma forma... Eu gosto muito do Karnal, Leandro Karnal, e ele traz a espiritualidade de um jeito muito prático. A espiritualidade é tão necessária na nossa vida porque sem ela não dá para passar no dia a dia. Porque o nosso dia a dia ele é tão prático, tão burocrático e tão pequeno que se a gente não souber que existe um sentido maior naquilo, a gente não passa para o dia seguinte. Ele dá um exemplo que eu gosto muito, casamento. Se vocês todos focarem no casamento, no dia a dia do casamento, o casamento não sobrevive. Se vocês encontrarem qual que é o sentido de existência do casamento de vocês, por que você está ali pelo outro e por que pelo outro está por você, o casamento sobrevive. Então, a espiritualidade tem muito a ver com parar de tentar reduzir a nossa vida a nós mesmos e começar a reduzir a vida para um sentido muito maior. E, nesse nível, dentro de uma empresa, vem um tema que é das minhas paixões, e é onde eu estudei bastante, que está bastante em voga hoje, que é propósito. Propósito está dentro do nível de espiritualidade. E aí eu vou explicar para vocês muito rapidamente o que é propósito para quebrar algumas crenças que as pessoas colocam sobre propósito. Primeiro ponto, lembrando que ele está no nível de espiritualidade, então, quando a gente está falando dele, a gente está falando o tempo todo de espiritualidade. Primeiro ponto, propósito é o coração em movimento. O que isso significa? Propósito não é uma frase. Hoje em dia, tem muita empresa que me chama e fala, você pode vir aqui fazer o trabalho de propósito? Fala, quanto tempo demora? Fala, geralmente uns 10 meses. Achei que uma reunião a gente fazia. Que a pessoa acha que vai encontrar uma frase e fala, legal, encontrei meu propósito. Propósito não é uma frase, gente. Propósito é uma sensação. Quando você ouve alguém falando de alguma coisa que está muito atrelado ao propósito, isso com certeza já aconteceu com cada um de vocês. Uma pessoa que começa a falar sobre o próprio trabalho, e você se emociona ou fica totalmente hipnotizado por a pessoa falando. Porque aquilo vibra tanto o coração da pessoa, que não importa qual palavra que ele faz, fala, que legal isso. Isso é o propósito. O propósito é quando você consegue colocar tanto coração naquilo que você faz, que não importa tanto quais são as palavras que estão saindo, mas a pessoa que está na sua frente entende e até sente vontade de participar. Então, entender que propósito é o seu coração em movimento. É isso que você ama acontecendo na prática. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é o maior poder de engajamento. Não tem jeito. Isso é comprovado cientificamente por diversas pesquisas, que não tem coisa que engaja mais uma pessoa do que propósito. Se você consegue engajar um coração de uma pessoa numa causa, sai da frente dessa pessoa, porque ela vai te ajudar. Você pode comparar isso com dar R$1 milhão para ela. Não tem o mesmo poder de engajamento. Quando você entra numa coisa que você ama muito, tudo isso acontece na nossa vida diariamente, gente. Uma coisa que a gente ama muito. E aí a gente já pode falar de filhos, pode falar, no meu caso, música. Isso vai fazer parte da minha vida, não tem como tirar isso de mim. E eu vou fazer o que for necessário pelo meu filho, porque isso traz uma coisa no meu coração muito grande. Ou seja, me engaja. Terceiro ponto. Propósito tem a ver com ir atrás de um sonho e não de uma meta. Meta é alguma coisa atingível. Sonho ou utopia é alguma coisa não atingível. E o propósito tem muito a ver com ir atrás do sonho. Tem uma frase do Eduardo Galeano que eu gosto muito, na verdade é uma história que ele conta,
O que é utopia? E eles estavam numa palestra sobre cinema, ele um cineasta, o Alejandro Birri, e estavam falando muito sobre utopia, aí levantou um aluno e fez uma pergunta que o Eduardo Galeani falou, desculpa as palavras, falou, fudeu, não sei responder. O aluno perguntou o seguinte, é muito legal toda a teoria sobre utopia, mas se ela é só utopia, para que ela serve? Ele falou, como é que eu respondo isso? Só que daí o cineasta deu uma resposta que eu acho gênia. Ele explica o seguinte, utopia tem a ver com sonho. Sonho é um horizonte que você vê e fala, nossa, que imagem bonita que tem na minha cabeça. Que coisa linda é essa que eu sonho ver um dia. Só que se eu dou um passo para frente, o sonho fica um passo para frente. Se eu ando 10 quilômetros, o sonho anda 10 quilômetros. Se eu ando durante meses atrás do meu sonho, o sonho se afasta meses de mim. Para que serve a utopia? Para que eu continue caminhando. É por isso que propósito tem a ver com sonho. Porque é aquilo que nos move. Então precisa ser grande e engajador no sentido de olhar e falar, eu quero aquilo, mesmo que aquilo não seja real. Mas que me faz caminhar todos os dias. E uma lei eu falo porque tem muitas pesquisas que comprovam isso e tem a ver com propósito, é fazer pelo outro é fazer por você mesmo. Existem diversas pesquisas que mostram que a maior técnica de felicidade que você pode ter para a sua vida é fazer algo pelo outro. Comprovadamente. Cientificamente, inclusive, o que acontece no seu corpo quando você faz o bem ao outro. Quando você faz o bem ao outro, é no momento onde o seu corpo começa a funcionar e começa a liberar, inclusive, os componentes que te fazem, químicos que te fazem se sentir bem, te fazem sentir vivo. Falam, nossa, como vale a pena estar vivo. E o propósito tem que ter a ver com outros. Senão não é propósito. Por isso que eu falo, lucro é uma bela meta, mas não é um propósito. Então precisa ter a ver com o outro. E aí eu entro numa coisa que eu gostaria muito de trazer uma nova percepção, que é, qual é o papel da liderança nisso tudo? Porque a liderança é a pessoa responsável por servir ao outro. E aí eu gostaria de trazer um conceito de liderança muito pouco explorado, que é o conceito antropológico. O estudo de onde nasce o papel do líder, né? O instinto básico do ser humano, a gente pode ver isso na pirâmide de Maslow, tem a ver com sobrevivência. Esse é o instinto básico. Número 1, sobrevivência. Tudo na nossa vida primeiro passa por um filtro que chama eu estou sobrevivendo? Todos, tá? Todos nós. Na época dos homens das cavernas, essa sobrevivência tinha muito a ver com ter uma atenção ao mundo externo e me proteger, porque o tempo todo a gente estava frente ao perigo. O perigo nessa época poderia ser um tigre, poderia ser falta de recursos, poderia ser o tempo que mudou. O tempo todo estávamos correndo risco de morte, como espécie. O que a gente fez para sobreviver? Porque, obviamente, a gente não era a espécie mais forte presente o Homo sapiens não era a espécie mais forte. Inclusive, tem muita gente que mostra que, inclusive, não era a espécie mais inteligente. Mas o que o Homo sapiens fez para conseguir sobreviver? Ele criou o senso de comunidade. E o senso de comunidade, essa é uma teoria muito explicada por Simon Sinek, que é um grande teórico da área de liderança. Tá? A gente criou o que ele chama de círculo de segurança. Viver em comunidade significa assim, estamos juntos para que a gente consiga sobreviver ao perigo. E a gente pode usar muito como exemplo, quando eu vi isso esses dias, inclusive, nesses documentários sobre vida animal, quando um leão vai tentar atacar um rinoceronte, a forma que o rinoceronte se protege é ele junta com outro rinoceronte, fica um de costas para o outro, o leão não consegue atacar, porque por onde ele tente atacar, ele vai encontrar um chifre. Isso significa que a gente está se protegendo em comunidade frente ao perigo. O ser humano, quando começa a colaborar, isso a gente está falando na era paleolítica, que milhões de anos atrás, quando começa a colaborar um com o outro, é um momento da vida dele onde ele começa a conseguir dormir tranquilo. O próprio Simon Sinek brinca que o motivo pelo qual a gente trabalha em comunidade é o mesmo motivo pelo qual a gente tranca a porta à noite ao dormir. Porque só trancando a porta a gente fica tranquilo, que a gente consegue dormir tranquilo. E o ser humano foi ensinado a pensar da mesma forma. Se eu estou em comunidade, significa que eu posso dormir tranquilo, que inclusive tem alguém me protegendo enquanto eu estou descansando, e eu vou estar protegendo ele enquanto eu estou descansando.
Isso dá um senso gigantesco de cooperação. Então, essa cooperação tem muito a ver com colocarmos um à disposição do outro para que a gente consiga sobreviver como espécie. Porque se eu não estou cooperando, aonde está minha mente? Se a gente lembrar do filme 300, o filme 300 tem uma coisa muito legal, que é a filosofia do escudo. Primeiro, assim, a gente vê no próprio filme como esse poder de grupo é absolutamente gigantesco. Mas não sei se vocês lembram, mas a grande técnica dos espartanos na época era o uso do escudo e não o uso da lança. Porque a técnica era, frente a uma parede de escudo, a gente está intacto. Agora, isso acontece até no filme, se um de nós sai dessa parede e abre um buraco, acabou. A gente está frágil, porque a primeira flecha que entrar ali, morreu todo mundo. Então, eles têm até que o que importa é o sistema de defesa em conjunto. O que isso dá como senso de sobrevivência frente ao perigo que está na nossa frente? Estamos protegidos porque estamos um à disposição do outro. A partir do momento que um desobedece isso, acabou o senso de comunidade. Imaginem vocês, isso, gente, eu estou falando muito do antigo, mas entendam que isso acontece o tempo todo. Dentro das nossas organizações, as ameaças são concorrência, as ameaças são crise no país. Conscientemente ou inconscientemente, tem alguém tentando acabar com a sua empresa. Pode ser o tempo, pode ser o fator externo, pode ser um concorrente desleal. Existe o tempo todo, estamos frente à ameaça. Essa é a nossa vida. Lembra que o nosso instinto básico é sobrevivência. Significa que se não estamos trabalhando em grupo cooperando, a gente está dentro de nós, a gente está desperdiçando a nossa energia frente à sobrevivência individual. Tem uma história que eu gosto muito. Quem de vocês já aconteceu de ser mal atendido, em qualquer ocasião, e a pessoa que está te mal atendendo responde alguma coisa assim: se eu não fizer isso, eu vou ser demitido? Quem aqui já ouviu isso? Bastante gente. O que essa pessoa está te dizendo nessa hora? Eu estou com tanto medo de perder meu emprego, porque eu não tenho, abre parênteses, porque eu não tenho ninguém me protegendo. Eu estou com tanto medo de perder meu emprego que eu vou fazer o que for necessário, inclusive contra você, para que eu possa sobreviver. Essa é uma atitude de uma pessoa que está frente ao perigo sem um senso de comunidade. Então, você imagina o tempo de energia que essa pessoa está gastando pensando: ai, meu Deus, eu vou ser demitido, se eu não fizer isso, não devia ter falado aquilo na reunião, meu Deus do céu, e agora? Quando que essa pessoa poderia estar gastando de energia voltado a inovação, soluções de problemas, criatividade, como fazer a sua empresa crescer. E essa pessoa não está focada nisso porque ela não tem tempo para isso. Porque dentro dela tem uma coisa chamando assim: proteja-se. E aí a gente entende qual que é a importância de se trabalhar em grupo nesse sentido. Mas tem uma coisa muito importante, que aparece uma figura aí, inclusive nesse período, aparece uma figura muito legal, que é a figura do líder. Mas por que o líder aparece antropologicamente falando? Nessa comunidade que eu falei para você, né, eram pequenas comunidades no período paleolítico, inclusive não tinha nem linguagem nessa época, tá, gente? Não tinha comunicação. Se uma pessoa da comunidade traz uma comida para dentro da comunidade, poderia acontecer uma coisa que não acontece graças a esse cara aqui, que eu preciso garantir a minha comida e, inclusive, eu preciso, de repente, pegar o melhor pedaço da comida. Então, eu vou lutar com a minha própria comunidade para eu conseguir me alimentar ou pegar o melhor pedaço. Não ficou com o melhor pedaço ou foi, de alguma forma, violentada para que a outra pessoa conseguisse, provavelmente, se essa pessoa tivesse à noite protegendo essa comunidade, ela não ia proteger essa pessoa. Se tem uma pessoa que empurrou ela para pegar o melhor pedaço de comida, você pode ter certeza que a probabilidade dessa pessoa, à noite, falar que se dane ele é muito alta. Ou seja, não é um sistema que funciona. E aí nasce a figura de um cara, que é a figura do cara que vai representar como é que a gente vai organizar o sistema a ponto de que a gente se sinta seguro. E aí nasce a figura do líder. O líder lá atrás era muito relacionado a macho alfa, tá? Geralmente podia ser o mais musculoso, nas nossas empresas é o mais talentoso ou algo parecido, muda muito de acordo com como muda o sistema. Mas a partir do momento que tem uma figura que, inclusive, todo mundo dá um passo para trás para que ele coma primeiro, é uma figura que começa a fazer um sistema funcionar. E eu posso garantir, todos nós
não temos o menor problema de que os nossos líderes ganhem mais do que a gente. Nenhum de vocês. Isso é comprovado em pesquisa. Nenhuma pessoa tem problema de que o líder ganhe mais dinheiro, ou de que o líder tenha uma sala maior do que a sua. Você pode muito bem ter um problema de achar que esse cara não presta. E provavelmente você não está falando que esse cara é um líder, esse cara é uma autoridade. Ninguém aqui tem problema, por exemplo, se eu falar para vocês que a gente vai dar $1,5 milhão para o Gandhi. Alguém aqui vai achar isso ruim? A gente não tem problema, não tem a ver com o número que esse cara ganha. O que é o papel do líder? Porque o líder, por isso que todo mundo quer ser líder, porque o cara come primeiro. O cara não pode escolher a melhor parte da comida, olha que coisa boa. Só que tem um custo. Espera-se desse cara que, frente ao perigo que aparecer, esse cara que vai estar mais bem alimentado, que é considerado o que tem maior capacidade, é esperado que esse cara corra em direção ao perigo para nos defender. E a gente vê isso nos Espartas, né? É esperado que esse cara esteja à disposição a dar o sangue pelas nossas vidas. Antropologicamente, o papel do líder é dar o sangue e a própria vida em nome dos seus funcionários. Se você, de alguma forma, está usando os seus funcionários para atingir os seus resultados, você não é um líder. Você pode ser uma autoridade, mas você não é um líder. Agora, se você é uma pessoa que dá o próprio sangue e trabalha mais para que esse funcionário tenha os resultados dele, aí você é um líder. Um líder precisa ter a consciência de que, ao momento que ele for declarado líder, ele tem que trabalhar mais e não menos. Porque os outros contam com eles. Por isso que na sociedade hoje, a gente está trabalhando ao contrário. Hoje as pessoas estão fazendo pessoas trabalharem para que ele atinja resultados. Isso é uma doença. Porque a partir do momento que isso acontece, o meu subordinado não está sendo protegido no círculo de segurança. Se ele não está sendo protegido no círculo de segurança, ele vai começar a se sentir ameaçado. Se ele se sente ameaçado, ele não vai tratar o seu cliente bem. Ele não vai trabalhar buscando as melhores soluções, criatividade. E quanta gente não quer isso, né? Quanta gente não gostaria de ter uma equipe que trabalha por nós, uma outra pessoa que daria o sangue por nós. Imagina se todo mundo fizesse isso, como é que seria essa empresa? E a gente gostaria muito de ter pessoas que trabalham, pensam fora da caixa para desenhar novas soluções. Como é que você está tratando esse cara? Porque se esse cara estiver se sentindo ameaçado, esquece, ele está gastando a energia dele com outra coisa. É a obrigação do líder trabalhar pelos seus subordinados. Acontece uma outra coisa que eu acho muito legal, porque mostra como as nossas empresas estão doentes. Quando a gente tem medo, o nosso corpo, para proteger a gente do medo, libera uma substância chamada cortisol. O cortisol é uma substância feita para sobreviver. Cortisol é uma substância que, frente ao medo, ele desliga alguns sistemas do corpo humano e liga sistemas mais prioritários para a sobrevivência. Quais são esses sistemas? Circulação sanguínea para as extremidades. Porque, frente ao medo, ou a gente luta ou a gente foge. E para qualquer um dos dois, a gente vai precisar muito das nossas mãos e dos nossos pés. Outra coisa, rigidez do músculo, porque a gente precisa de rigidez para ter mais força. Uma coisa que o cortisol desliga, sistema de crescimento. A gente precisa de crescimento no momento da luta? Que as nossas unhas cresçam? Não precisa, desliga. Só que o cortisol desliga uma coisa essencial na nossa vida, sistema imunológico. Frente ao medo, o cortisol desliga o nosso sistema imunológico. Só que o cortisol foi feito para durar pequenos períodos. Frente a um tigre, frente a um medo rápido, eu ligo, saio correndo, passo, o cortisol começa a sair do corpo e eu volto a funcionar normalmente. Como a nossa sociedade está baseada no medo, a gente está o tempo todo soltando cortisol. Isso significa que o nosso sistema imunológico não está funcionando. O nosso sistema de crescimento não está funcionando. Ou seja, estamos tornando as pessoas doentes. As nossas empresas, e isso eu vejo muito na prática, tá, gente? As nossas empresas estão matando as pessoas. Dá para entender essa frase? As nossas empresas, a forma como a gente trabalha, está matando as pessoas. Se a gente não cria um lugar onde a pessoa se sente segura e acolhida, a gente está matando essa pessoa. A gente, cada vez mais, tem avanços na medicina gigantescos. Gigantescos, o tempo todo. Não dá para comparar o que a gente tem na medicina hoje com o que a gente tinha 100 anos atrás.
E a gente tem mais gente doente hoje do que há 100 anos atrás. Não é muito louco isso? E a indústria farmacêutica sendo alimentada cada vez mais por uma doença que, inclusive, não se resolve no remédio. Qual que é a solução para tudo isso? Agora vem a boa notícia. Qual que é a solução para tudo isso? Existe uma solução, e ela é muito simples, muito humana e muito gostosa de se viver. No livro, eu cito alguns ingredientes básicos para uma empresa espiritualizada. E uma empresa espiritualizada, lembra do topo dos níveis neurológicos, é uma empresa que está fazendo bem ao outro, isso significa conexão. Significa que meu círculo de segurança está bem feito, que eu estou trabalhando em prol do outro, e eu começo a curar a empresa. Por isso que eu queria trazer para vocês que empresa espiritualizada é a grande solução. É talvez a coisa mais importante que a gente possa fazer por nossas empresas. E aí eu vou mostrar alguns vídeos para vocês. Não seria ótimo, num mundo repleto de estresse, pressão e angústia, saber que existe um calmante natural, eficaz, gratuito e que você mesmo pode produzir? Como? Com um abraço. Mas não é qualquer abraço. Se você descobrisse que quando você abraça assim mais demoradamente, seu corpo libera uma substância conhecida como ocitocina. A ocitocina, ela é quase como um remédio natural contra o estresse feito pelo próprio corpo. Então, querem tentar? Pode ser? Quanto tempo? Sim, tipo, rapidinho? Mais que 20 segundos. Quando vocês quiserem, gente. Com o tempo do abraço, a gente foi ficando mais tranquilo. Tão bom. Porque a gente se abraça pouco. No dia a dia agitado, tem um jeito de ficar sempre bem. Abrace demoradamente quem você gosta. Eles trouxeram uma pesquisa do Comprehensive Psychology mostrando que existe uma substância no nosso corpo capaz de curar tudo isso que eu trouxe. É uma substância chamada ocitocina. A ocitocina é conhecida como a química do amor. A ocitocina é aquilo que você sente quando você está perto de um amigo que você gosta muito. Sabe, estar perto de um amigo que você gosta muito, sem precisar falar muita coisa, só de estar do lado dele é muito gostoso? É a ocitocina funcionando no seu corpo. E a ocitocina tem algumas coisas muito legais. Primeira coisa que a ocitocina faz, ela melhora o seu sistema imunológico. Ela é capaz de te fazer mais saudável. Segunda coisa, ela aumenta a conexão humana. Inclusive, esse é o motivo pelo qual existe. Para que a gente consiga criar conexão. E aí, conexão é uma conexão emocional com o outro. Uma coisa muito legal da ocitocina. O local onde a ocitocina é mais produzida, num parto. Por isso que a conexão entre mãe e filho é gigantesca, porque é uma quantidade de ocitocina gigantesca sendo produzida. Como é que a gente faz para usar isso e essa ocitocina no dia a dia? Algumas das ideias, como foi mostrado aqui. Conexões humanas produzem ocitocina. Atos de generosidade produzem uma quantidade gigantesca de ocitocina. Uma coisa muito legal da ocitocina, ela se multiplica. Quando eu faço um ato de generosidade, meu corpo começa a gerar uma quantidade muito grande de ocitocina. A pessoa que está recebendo o ato de generosidade recebe uma quantidade grande de ocitocina. E interessante, uma pessoa que está vendo o ato de generosidade também recebe ocitocina. Ou seja, a partir do momento que eu começo a fazer atos de altruísmo,
eu começo a mudar o sistema à minha volta. O sistema inteiro. Quem está perto de mim, quem está vendo. Como é que é uma pessoa que tem muito disso aqui chegando em casa? Como é que ela vai tratar os filhos dela? O que esse filho vai aprender a ser? O que esse filho vai aprender sobre trabalho? Porra, que legal, olha como meu pai chega em casa. Olha como minha mãe está. E como é que é uma criança que recebe um pai cheio de cortisol em casa, que está morrendo de medo de ser mandado embora? Como é que essa criança vai se sentir? O que vai começar a produzir nessa criança? Um medo gigantesco. Olha a importância disso que a gente está trazendo. Existe uma pesquisa feita em Harvard, considerada a pesquisa mais longa já realizada na história, de toda a história da humanidade. É uma pesquisa que dura já 80 anos, faz 80 anos que essa pesquisa está acontecendo. É uma pesquisa sobre o que torna uma vida feliz. É uma pesquisa que hoje já tem mais de 1.000 candidatos e eles acompanham a vida desses candidatos desde o momento de quando criança até a velhice, mas acompanham tudo. Quem é essa pessoa, o que ela se tornou, o que ela fez, sistema de saúde dela, então fazem toda a medição de saúde, como é que está a saúde, quais são os relacionamentos que ela teve, o que essa pessoa acha da vida, o que está acontecendo, e estão acompanhando isso há mais de 80 anos. E aí chegaram algumas conclusões. Não dá para discutir com essas conclusões o que faz uma vida feliz. Eu trouxe um TED falando sobre essa pesquisa, mas eu coloquei só alguns trechos. Se eu não me engano, tem 3 minutos aqui sobre esse TED, comprovando o que faz uma vida feliz. Vamos ver ele. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth, or fame, or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us, and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective, that the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, that's not sexy or glamorous.
it's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. O que faz uma conexão humana ser muito valiosa? Tempo. Tempo, inconscientemente, para todo ser humano, é o maior valor da nossa vida. Não é dinheiro. Isso que eu estou querendo dizer é não adianta tentar pagar funcionário, querer ter uma boa relação a partir desse dinheiro. Não é isso. É tempo. Tempo não tem volta. Tempo se foi, acabou. Por isso ele é a coisa mais valiosa que a gente tem. Isso significa que um dos passos para tornar uma relação e uma conexão saudável é dedicar tempo. É muito diferente dentro da gente se eu falar assim, gente, eu doei 10 mil reais por uma escola. E se eu falar para vocês, gente, eu passei um final de semana inteiro pintando essa escola. Parece muito mais nobre passar um final de semana inteiro. Sendo que 10 mil reais eu poderia ter feito tudo em 3 horas. Tempo é muito mais valioso do que dinheiro. Então comecem a perceber como na empresa de vocês, o tempo, por ser escasso, está sendo gasto nas conexões humanas de forma errada. Hoje em dia a gente prefere mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, do que sentar na frente de uma pessoa e perguntar, e aí, como é que você está? Me conta um pouco. O Simon Sinek usa um exemplo que eu gosto muito, que é, isso é a mesma coisa que mandar um e-mail para o filho falando assim, filho, estamos muito preocupados, conte um pouco mais sobre você. Assinado pai e mãe. É muito diferente sentar na cama desse filho e perguntar, e aí, como é que você está? É tempo que é valioso para a conexão humana. Isso precisa ser feito cada vez mais. Para finalizar, trazer um pouco como é que a gente traz tudo isso que precisa acontecer, algumas coisas. No livro eu falo sobre 4 ingredientes, aqui eu vou falar dos 2 principais, na minha opinião. Primeiro, fluidez, que é conhecido como flow, que inclusive hoje é uma teoria muito longa. Fluidez significa eu conseguir olhar para a vida com um estado de presença que o que está acontecendo é o que precisa acontecer e que os problemas são, inclusive, muito bem-vindos. Eu vejo muito, gente, isso é uma coisa que eu acho meio absurdo. Eu chego em empresa e as pessoas começam a me relatar o dia a dia e os problemas daquela empresa, querendo que eu solucione esses problemas, na cabeça, pensando que a partir do momento que eu solucione, acabou. Não vai ter mais nada, agora acabou o nosso. Não existe. Vocês conhecem alguma empresa que não tem problema? 100% ok? Não existe, porque a vida não existe sem problema. Estava conversando com o Benê agora há pouco, uma coisa que eu sempre trago o conceito de crise para o chinês é composto por um ideograma que são composto de 2 ideogramas. Um ideograma significa problemas e desafios, e o segundo ideograma significa oportunidade. Significa que o chinês tem uma visão sobre a crise de que a crise não é o problema, a crise é a solução. Eu estava conversando isso com o Benê. A partir do momento que a gente começa a enxergar, putz, olha o que está acontecendo, eu preciso me remodelar, eu começo a olhar o problema como desafio, e os desafios são muito bem-vindos. Isso, dentro de mim, traz uma sensação e uma vontade de trabalhar, uma alegria muito maior do que eu olhar as coisas como problemas. E ter uma ideia errada de que, a partir do momento que eu acabar aquele problema, um dia eu vou chegar num nível da minha empresa que a gente vai estar tranquilo. Não existe esse dia. Gente, vocês não vão alcançar isso que está na cabeça de vocês, que os problemas um dia vão alcançar e seremos felizes para sempre. Não existe. E estado de presença é conseguir entender que o que importa é somente o agora. Porque o medo, ele é uma sensação de projeção ao futuro. O medo, ele é uma sensação racional. O medo está na cabeça. E o medo sempre é uma ilusão, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso ele é uma mentira. Ele estando na cabeça, a partir do momento que eu estou conectado com o presente, falar, o que tem agora é o que eu tenho. Acabou o medo. Agora o que está se apresentando é o que tem que acontecer, eu começo a olhar para a vida de um jeito muito melhor. E usar o meu tempo em coisas muito mais benéficas. Clóvis de Barros Filhos gosta de dizer que a gente aprendeu a viver e amar ao modo de Platão. E amar ao modo de Platão é sempre esperar pelo aquilo que está por vir. A gente passa os nossos primeiros 4 anos de educação ansiando para chegar no ensino fundamental. Chegamos no ensino fundamental, explicam para a gente que ele é só uma preparação para o ensino médio. Aí no ensino médio, ensinam no ensino médio que na verdade não é o ensino médio. O ensino médio é uma preparação para o vestibular. E o vestibular é uma preparação para a faculdade. E quando você chega na faculdade, é hora de curtir? Não é hora de curtir, não. Porque o vestibular é uma preparação para a vida real, que é o trabalho. E aí eu vou estudar para trabalhar. E aí dizem para você, acha um estágio. Porque o estágio que não vai fazer, que você aprender aqui, não é nada. O que ensinam na faculdade não serve, o que serve é a vida real.
e você vai atrás do estágio. E no estágio você descobre que, na verdade, você está em estágio porque você quer ter carteira assinada. E aí você entra em carteira assinada e fala, agora eu consegui. E aí você entra seu chefe e fala, espera um pouquinho que agora você vai ter que buscar algumas metas. E aí você busca uma meta e ele te dá uma outra meta. E aí você busca essa outra meta e ele te dá uma outra meta. E 58 anos se passaram e você está buscando aquilo que está por vir. Até que você chega na aposentadoria e fala, agora vai valer a pena. Só que agora não dá mais. E aí ele brinca até que ele fala, e até na aposentadoria, no leito da morte, chega alguém vestido de branco frente a você e fala assim, você vai para um lugar muito melhor do que você está aqui. Estamos acostumados a ficar sempre projetando no futuro. Essa projeção é uma projeção de gerar medo. Precisamos aprender a fluir de acordo com a vida e ter mais estado de presença. Ingrediente mais importante de todos, na minha opinião. Estamos falando aqui sobre amor, né, gente? Amor, para mim, é a coisa que mais falta. Na espiritualidade, segundo alguns conceitos da espiritualidade, existem só dois sentimentos dentro da gente. Só dois, que são originários de todos os outros. Medo e amor. E um briga com o outro. E eu concordo com isso. Até nos trabalhos que eu faço de desenvolvimento eu vejo muito isso. Significa que uma sociedade que está baseada em medo não é uma sociedade que está baseada em amor. E a gente precisa trazer cada vez para dentro de empresas mais amor. Por que é tão difícil fazer amor? Porque a gente está falando de pelo menos 600 anos cultivando medo. A gente tem medo de ser mandado embora. A gente precisa entender que a gente está na empresa. Hoje, 90% das pessoas que conheço, eu pergunto assim, se dinheiro não fosse problema, você continuaria nessa empresa? 90% das respostas é não continuaria. Isso significa que você está com medo de ser mandado embora e você só está trabalhando por dinheiro. Você está sobrevivendo e não vivendo. Que é muito diferente uma coisa da outra. Como é que a gente faz o amor florescer, então? Essa é a parte boa, porque florescer o amor é a coisa mais natural do ser humano. O prefácio do meu livro foi escrito pelo presidente do Santo Grão, que é uma grande rede de cafeteria, que eu sou fascinado. E ele me trouxe uma coisa que eu nunca mais esqueci. Está escrito no prefácio do livro, que inclusive está aí fora, tá, gente? Para quem quiser. Ele traz o seguinte, a pirâmide de Maslow fala que sobrevivência é o instinto básico do ser humano. E eu concordo com ele que eu acho que não é. O instinto básico do ser humano é o amor. Porque se fosse a sobrevivência, e eu vi a notícia esses dias, uma mãe nunca entraria num prédio em fogo para salvar seu filho. Uma pessoa nunca pularia em frente a um carro em movimento para salvar um cachorro. Se fosse sobrevivência, a gente não faria isso. Eu acho que o instinto básico do ser humano é o amor. Essa é a boa notícia, porque significa que é a coisa mais natural que a gente tem dentro da gente. Só que a gente foi ensinado, eu estou falando para vocês são todos pessoas absolutamente amorosas. Só que fomos ensinados o tempo todo a viver pelo medo. Ou seja, só está escondido. Mas é muito fácil colocar para fora. E o que eu gosto de falar para as empresas para colocar para fora é uma coisa muito simples. Para de fingir que você precisa ser forte. Te contaram essa mentira e vocês acreditaram. Na nossa empresa a gente precisa ser forte. Não precisa. Isso é uma mentira, isso é uma doença que está fazendo com o ser humano. Nenhum de nós é 100% forte, porque a fraqueza faz parte do ser humano. E a fraqueza não significa ser frágil. Eu não estou colocando a fraqueza aqui como uma coisa pejorativa. A fraqueza é, gente, eu tenho dificuldades. Eu não sou o cara perfeito. Isso eu tenho meus problemas, tem coisas que eu não sei lidar, eu choro em casa. Quando a gente começa a trazer um pouco mais dessa vulnerabilidade, o amor começa a florescer. Porque o outro que está na minha frente, a partir do momento que vê isso, começa a florescer dentro dele uma compaixão comigo. Se eu pedir para vocês lembrarem qual foi a última vez que vocês sentiram compaixão por alguém, provavelmente, muito provavelmente, estava acontecendo diante de vocês uma vulnerabilidade. Então eu vi alguém passando uma necessidade, senti um ato de compaixão por aquela necessidade. Significa que a fraqueza sendo demonstrada me faz vibrar amor. Eu fui numa palestra 2 anos atrás, que uma palestra mudou minha vida, que chama O Mais Humano Entre Todos os Deuses, que é uma palestra sobre a história de Jesus, mas contada do viés humano, como aquele cara contado, era um cara comum. E como é que aquele cara vibrou vulnerabilidade? Ele nasceu num berço de vulnerabilidade, era uma pessoa muito pobre. E como é que a vulnerabilidade fez esse cara se transformar nessa peça que é considerada hoje a peça de maior representação do amor.
Vulnerabilidade, gente, é muito importante. Parem com essa história, e isso acontece muito, parem com essa história de que a gente deve separar a vida pessoal de profissional. Ninguém aqui é esquizofrênico. Não existe duas identidades dentro de nós. Se você está fazendo isso, você está doente. Ah, significa que você precisa levar problema de um lugar para outro? Não. Mas não precisa separar. Se você está triste, chega numa empresa, não precisa fingir que você está forte. E as nossas empresas exigem que as pessoas que estão abaixo da gente sejam fortes o tempo todo. Não coloque essa fraqueza para fora. Acabou. Você está trazendo medo para a pessoa, não está trazendo amor. A gente não está curando o mundo a partir do momento que somos pessoas que estão praticando crenças como precisamos ser fortes o tempo todo. Abra um pouco mais o coração e você vai ver como é bonito. Porque os trabalhos que eu faço, inclusive dentro de empresas, voltado à abertura de coração, o Benê sabe que esse é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu tenho um curso que eu dou dentro de empresa, chama Despertar do Coração. Abra o coração, você vai ver quão bonito é quando todas as pessoas... E, gente, isso traz um resultado danado como empresa, viu? Quando a gente começa a perceber, abrir o coração não significa trabalhar pior, fazer menos, nada disso. Significa que eu faço as coisas de uma forma mais humana. E a partir do momento que eu faço as coisas mais humanas, pessoas começam a se unir a mim para que a gente consiga, como comunidade, saber colaborar em função do outro. E aí a gente consegue deitar à noite e dormir tranquilo.